Agradeço imenso a apresentação generosa e o convite para participar neste evento e aproveito já para esclarecer que, exatamente por se tratar deste tema, eu escolhi falar em português, ter as minhas citações em francês, apesar da minha área de especialidade ser o alemão e também ter estudado inglês durante a licenciatura. Esta comunicação divide-se em três partes e tem como objetivo contrastar o ideal do plurilinguismo postulado pelo Conselho da Europa e pela União Europeia com a realidade das línguas presentes no ensino superior em Portugal. A partir deste contraste, elencam-se alguns desafios para o futuro plurilingue do ensino superior e da UC em particular e pondera-se o papel que podem desempenhar as tecnologias digitais nesse futuro. Para estabelecer o contraste, vou considerar a oferta de língua estrangeira no ensino superior, nos cursos de primeiro ciclo e também em cursos não conferentes de grau, a escassez de dados sobre línguas faladas na comunidade académica e a questão da língua única como instrumento de construção e transmissão do conhecimento e ainda a minha percepção do que é a sensibilidade dominante no que toca à importância da diversidade linguística e à tolerância relativamente a essa diversidade. O conceito de plurilinguismo é apresentado em diversas publicações do Conselho da Europa como competência individual, de caráter potencial ou real para usar várias línguas, admitindo-se que essa competência corresponde a níveis de desempenho diversos e esteja associada também a finalidades distintas como a comunicação privada, profissional ou oficial. Esta noção surge também ligada, e isto é importante, à noção de competência intercultural, ou seja, ao conhecimento de culturas e à capacidade de interagir com essas culturas diversas. Trata-se, pois, de uma competência de aquisição que se materializa em repertórios linguísticos diversificados, individuais, em evolução e não necessariamente homogéneos, mas que carregam consigo uma vertente cultural. Admitem-se também diversos níveis de competência linguística e reconhece a utilização finalística diferenciada das línguas em função do contexto, ou seja, distingue-se entre a situação em que usamos uma língua simplesmente para ouvir ou falar, ler ou escrever e em contextos variados como a escola, o trabalho, a família, etc. A complementaridade da noção de plurilinguismo da interculturalidade com a noção de competência linguística levou à distinção que vem projetada no ecrã neste momento, que separa a noção de plurilinguismo enquanto competência de falantes de diversas línguas da noção de multilinguismo visto como a presença de diversas línguas num território. Nesta comunicação eu escolhi preservar esta distinção entre plurilinguismo e multilinguismo por ser a que melhor serve a finalidade de avaliar até que ponto o ensino superior se aproximou do ideal do plurilinguismo, entendido como competência comunicativa, mas também como competência social, e é com este binómio que eu pretendo acentuar a consciência de que as instituições de ensino superior são certamente espaços multilingues, onde coexistem diversas línguas e culturas, mas também questionar a existência de plurilinguismo entendido como o garante da diversidade linguística e da abertura ao outro ou aos outros, enquanto elemento fomentador da tolerância, gerador de um sentimento de pertença à Europa e como condição nuclear para o exercício pleno da cidadania, nomeadamente através do acesso ao conhecimento. Esta ideia de plurilinguismo não é, portanto, uma ideia que tem a ver apenas com a noção de competência linguística, mas é assumida pelo Conselho da Europa e por outras instâncias como um valor educativo. E essa noção do plurilinguismo enquanto valor educativo está presente nos documentos do Conselho da Europa que se referem ao papel específico do sistema educativo. Ao sistema educativo compete contribuir para uma educação plurilingue e intercultural, onde por um lado se trata de realizar atividades que sirvam para desenvolver as competências linguísticas individuais, tendo em conta o repertório de cada falante,
E também de promover atividades de sensibilização para a diversidade linguística, não necessariamente de aprendizagem de línguas. E, por outro lado, no domínio da educação intercultural, são referidas as atividades de ensino ou outras, centradas na constatação e na aceitação positiva das diferenças culturais, religiosas e linguísticas, com o objetivo de fomentar a capacidade de interação e a criação de relações comunitárias com os outros que connosco vivem. Na segunda parte desta comunicação, o que vou fazer é mostrar a pouca diversidade da oferta de formação em línguas, apontar a escassez de dados relativos às línguas presentes nas instituições de ensino superior, constatar a tendência para a língua única no contexto de ensino-aprendizagem e questionar práticas que põem em causa o reconhecimento da diversidade linguística e não promovem a tolerância. Percorri, em julho de 2019, a oferta formativa em língua estrangeira no ensino superior público em Portugal, num total de 32 instituições, contemplando universidades, institutos politécnicos, escolas superiores de enfermagem e ainda a Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Estoril e a Escola Superior Náutica. Verifica-se que entre as escolas de enfermagem apenas a do Porto oferece opções de alemão, espanhol e inglês aos seus formandos. Na Escola Náutica apenas se pode aprender inglês e no caso dos cursos superiores que têm a língua estrangeira como área científica nuclear, estes apresentam um leque de línguas relativamente uniforme, ou seja, tipicamente inglês, alemão, espanhol e francês, as mesmas 4 línguas que estão disponíveis no ensino básico e secundário, sendo que o italiano apenas surge nas licenciaturas das universidades de Coimbra, Lisboa e Minho. Já o alemão só não é oferecido nas licenciaturas das universidades dos Açores, do Algarve, da Beira Interior e de Évora, e os politécnicos de Bragança, do Porto e de Leiria constituem uma exceção no panorama geral do ensino politécnico, por oferecerem licenciaturas em línguas. Nos restantes institutos politécnicos, na Escola Superior de Hotelaria, a oferta em língua estrangeira está integrada em licenciaturas como Comunicação Social, Turismo, Gestão Turística, Turismo e Educação Ambiental, Turismo de Natureza, e do mesmo modo isto também acontece nas universidades, ou seja, há uma oferta de língua estrangeira dirigida a outros públicos que não os estudiosos das línguas como área científica nuclear e, portanto, essa é uma realidade que eu não analisei detalhadamente. Das instituições cuja oferta analisei, aquelas que apresentam um leque de línguas não restrito às 5 já mencionadas, são as universidades de Aveiro, Minho e Lisboa. Em Aveiro, na licenciatura em Línguas e Relações Empresariais, o inglês combina com mais 2 línguas estrangeiras, que podem ser árabe, chinês, russo, francês, espanhol ou alemão. O chinês e o japonês integram a licenciatura em Estudos Orientais da Universidade do Minho e na Universidade do Porto é possível escolher japonês na licenciatura em Línguas Aplicadas. A Universidade de Lisboa é que apresenta maior diversidade de línguas nas suas licenciaturas, onde para além das 5 tradicionais, é oferecido também árabe, chinês, hindi, coreano, japonês e malaio-indonésio na licenciatura em Estudos Asiáticos. Esta universidade é a única onde se pode estudar Swahili na licenciatura em Estudos Africanos, que também constitui uma oferta isolada no panorama nacional. O russo apenas surge em línguas aplicadas na Universidade do Minho e em Aveiro, como já referi. Em Coimbra, russo e neerlandês são opções na área de formação geral para todas as licenciaturas monodisciplinares da Faculdade de Letras, mas não para alunos de línguas modernas em combinatórias de 2 línguas, por estranho que isto possa parecer. O chinês figura também na oferta do Politécnico de Leiria, numa licenciatura em Tradução e Interpretação. Para além disto, existe a oferta em centros de línguas, ou seja, uma oferta sediada em 6 universidades e institutos politécnicos de Portugal,
que podem enquadrar-se na formação ao longo da vida, ou seja, trata-se de cursos não conferentes de grau, que estão, como disse, maioritariamente sediados em centros de línguas. Em 11 destas instituições, o que verificamos é que a oferta também é conservadora, ou seja, genericamente restrita a alemão, espanhol, francês e inglês, em todas elas acompanhados de italiano, com exceção da Universidade do Algarve e do Politécnico de Bragança e de Castelo Branco. Nos centros de línguas, os centros de línguas de Aveiro, Coimbra e Minho e da Universidade de Lisboa também lecionam russo, japonês e chinês, sendo que em Leiria e no Porto podem escolher-se estas duas, russo e chinês, mas isso não acontece com o japonês, ou seja, o japonês não faz parte da oferta. A lecionação de chinês é, como saberão, assegurada numa série de centros das nossas universidades pelo Instituto Confúcio. Este é o caso de Aveiro, Coimbra, Lisboa, Minho e Porto. Só para completar, enfim, o leque das 3 instituições deste tipo, cuja oferta consultei, em Beja, no Instituto Politécnico de Beja, o único curso livre de língua oferecido é um curso de inglês destinado a professores do primeiro ciclo. E queria ainda falar do galego, porque é uma língua bem diferente daquelas que apareceram na exposição até aqui, e que merece, obviamente, referência também por isso. Ele surge apenas isoladamente nos centros da Universidade do Algarve e do Minho. As ofertas mais variadas em cursos livres encontram-se na Universidade do Minho, no Centro Babelium, com árabe, coreano, polaco e turco, além das 5 línguas tradicionais, e no Vila Nova, na Universidade Nova de Lisboa, que tem o exclusivo da oferta mais diversificada, para além das 5 línguas tradicionais já identificadas. Russo, japonês, chinês, árabe, búlgaro, catalão, coreano, croata, dinamarquês, finlandês, grego moderno, hebraico, hindi, húngaro, indonésio, neerlandês, norueguês, persa, polaco, sueco, sânscrito, sérvio, turco e tétano. A minha observação relativamente a isto é preciso notar que a oferta em centros de línguas, mais ou menos diversificada, só está acessível a quem a pode pagar, não é? Ou seja, não se trata de uma oferta generalizada à comunidade académica do ensino superior do ponto de vista da acessibilidade, ou seja, tem acesso a ela quem pode pagar os cursos naturalmente. Avançando, queria dizer então que a situação que eu acabei de descrever mostra que a oferta de língua estrangeira não só não prima pela diversidade, como também não contempla, desculpem, eu acho que avancei antes do tempo, peço desculpa. Esta descrição não mostra que não há diversidade, mas mostra sobretudo outra coisa que é mais preocupante do ponto de vista do plurilinguismo. Ela não contempla línguas que nós todos sabemos que estão presentes no ensino superior por via dos seus falantes, os crioulos da Guiné e de Cabo Verde, outras línguas africanas autóctones de Angola e Moçambique, mas também o téton, o árabe, o ucraniano e tantas outras que podíamos enumerar aqui. E falo disto por uma razão simples: a falta de visibilidade destas línguas na comunidade académica e o risco de os alunos que descendem dos migrantes que as falam deixarem de as aprender ou de as falar por não ser reconhecido o seu valor social e simbólico são realidades que decorrem paralelamente. Por outro lado, e agora sim avançando, a falta de dados que caracterizam a população do ensino superior no que respeita às línguas que fala e ou compreende é uma outra forma de desvalorizar a importância da diversidade linguística na comunidade. Farei mais à frente uma proposta no sentido dessa valorização na terceira parte desta comunicação. Para além disso, uma parte desta falta de dados deve-se a um fenómeno conhecido, ou seja, a associação comum entre língua e nacionalidade. Vulgarmente infere-se, erradamente, que o registro da nacionalidade do estudante ou do docente num formulário é informação suficiente sobre as suas línguas maternas. Além disso, também não é hábito pedir-se informação sobre outras línguas que o estudante ou o docente conhece ou sobre os níveis de proficiência que tem nessas línguas. E tudo isto leva a crer que essa caracterização, que essa informação não é considerada relevante para fins académicos. Ora,
No caso, por exemplo, dos estudantes provenientes da comunidade de países de língua portuguesa, a ausência de um perfil linguístico detalhado é particularmente problemática, porque leva à presunção de competência em língua portuguesa adequada ao contexto académico, que muito frequentemente não corresponde à realidade, com todas as consequências que isso acarreta para o percurso escolar dos alunos. Faço esta observação com base no apoio que já dei a estudantes que acompanhei no âmbito do projeto Next. Ora, perante a diversidade linguística que está no terreno, ou seja, perante o multilinguismo, é fácil ou torna-se fácil ceder à tentação da língua única na construção e na comunicação dos saberes, assumindo-se o português ou, na melhor das hipóteses, o inglês como língua franca. Mas esta escolha, na verdade, tem reflexos ao nível do reconhecimento e da aceitação da diversidade linguística e cultural e manifesta-se de vários modos. Todos nós sabemos, por experiência, que nem sempre o português ou mesmo o inglês dos estudantes está ao nível exigido para uma interação bem-sucedida em sala de aula ou na avaliação de conhecimentos, comprometendo assim as aprendizagens e a possibilidade de participação efetiva no diálogo que leva à construção do saber. Por outro lado, impõe-se questionar algumas atitudes e práticas associadas à convicção de que uma língua única garante o bom funcionamento das instituições de ensino superior e a integração dos estudantes na comunidade. Frequentemente sou interpelada por alunos que não compreendem por que motivo são obrigados a usar o português em provas de avaliação, não sendo a língua portuguesa o seu objeto de estudo e sabendo eles que os docentes em causa recomendam bibliografia em língua estrangeira e até publicam artigos científicos em inglês. Outras vezes sucede que, na qualidade de professora de introdução à linguística, ao discorrer sobre as línguas e as suas variedades, acabo por ouvir relatos de observações desagradáveis relativas a intervenções feitas em português do Brasil, em que os seus autores são instados ou interpelados a falar português. O mesmo sucede também com algumas variedades do português europeu e a questão dos sotaques, quer em situações formais de ensino, quer noutros contextos informais de convivência em meio académico. E a minha pergunta dirige-se a nós, professores, em primeiro lugar. Estaremos nós, professores, a reconhecer e a promover a diversidade linguística quando somos protagonistas ou espectadores passivos em situações deste tipo? Não nos demos ainda conta de que o bullying linguístico existe ou de que facilitar a vida ao aluno que faria um melhor teste noutra língua não é sinónimo de baixar o nível? Integrar falantes de outras línguas na comunidade académica não passa apenas por lhes ensinar português. Exige que sejamos capazes de pôr em prática o plurilinguismo na sua componente de aceitação da diversidade e de tolerância em relação à diferença. Passo agora a elencar alguns dos desafios que se colocam às instituições de ensino superior, nomeadamente à UC, a meu ver, tendo em conta o ideal do plurilinguismo, que tentei mostrar no início, e a realidade que, entretanto, procurei caracterizar. A meu ver, impõe-se, em primeiro lugar, uma reflexão interna consciente a um eventual alargamento do leque de línguas que podem ser aprendidas em cursos da UC, nomeadamente em torno dos critérios que têm vindo a restringir, a afunilar o leque de opções em língua, mas também atendendo a que a dimensão informal e celebrativa é muito relevante na vida de qualquer comunidade, proponho igualmente a comemoração da diversidade num evento anual multilingue e multicultural que se podia chamar o Dia das Línguas Faladas na UC. No que se refere à dimensão do reconhecimento da diversidade linguística, parece-me urgente sensibilizar os professores para diversificarem as línguas nos materiais de apoio e, sobretudo, para a necessidade de serem tolerantes relativamente à expressão em diversas línguas e as suas variedades nas aulas e na avaliação. O mesmo se aplica aos estudantes na interação dentro e fora das salas de aula. Tendo em conta a situação específica dos alunos oriundos da comunidade de países de língua portuguesa, afigura-se-me da maior importância a oferta de formação em português para fins académicos
aos alunos que comprovadamente não tenham uma competência linguística que lhes permita progredir nos estudos. Note-se que muitas vezes nem sequer o inglês constitui uma alternativa viável para estes alunos. Propõe ainda o aproveitamento de recursos digitais para dar visibilidade às línguas e a quem as fala, estimulando o sentido de pertença à comunidade através de iniciativas muito concretas, como a inclusão do campo línguas maternas e línguas estrangeiras no separador dados pessoais do InfoEstudante. Para quem nos vê fora da comunidade UC, o InfoEstudante é o interface digital onde está concentrada toda a comunicação académica e onde nós temos acesso também aos dados pessoais dos alunos. Portanto, a minha proposta é de que no campo de dados pessoais seja possível incluir informação sobre as línguas maternas e as línguas estrangeiras faladas na comunidade, nomeadamente na comunidade dos alunos, porque isso permitiria caracterizar melhor os repertórios linguísticos dos estudantes e permitir-nos-ia não só ter uma percepção desses repertórios, mas também, na qualidade de professores, agir em conformidade relativamente a isso. Para além disso, acho que era perfeitamente possível criar uma plataforma onde se pudessem publicar textos e ou canções em línguas faladas pela comunidade académica, eventualmente com traduções, e proponho ainda que se promova a aprendizagem informal colaborativa de línguas, segundo o mote, eu sei X, quero aprender Y, ou eu quero aprender X e posso ensinar Y. Em jeito de síntese, recordava que para atingirmos o ideal há muito trabalho a desenvolver para concretizar o plurilinguismo, favorecer as relações interculturais e a integração de falantes de outras línguas no ensino superior, no sentido de lhes proporcionar verdadeiras oportunidades de construção do conhecimento através de práticas de ensino-aprendizagem que atendam a diferentes perfis de falante e de estudante, obviamente, que se abram à diversidade linguística e à riqueza que ela representa e que rejeitem o primado absoluto da língua única na construção do conhecimento. Por fim, gostaria de sublinhar que a preservação da diversidade linguística não constitui uma finalidade em si mesma, mas está ao serviço da construção de uma sociedade mais tolerante e solidária contra o regresso de qualquer barbárie, como escrevem os autores do texto que vêm em fundo. O reconhecimento da competência plurilingue e intercultural de cada falante, o seu desenvolvimento e melhoria ao longo da vida são, segundo o Conselho da Europa, tarefas que incumbem sobretudo ao ensino público, que deverá igualmente facultar os meios para que os falantes possam autonomamente alargar a sua competência. O Conselho da Europa atribui esta missão fundamentalmente ao ensino público por considerar que assim se assegura a implementação de políticas comuns europeias, ainda que diferenciadas segundo os territórios e as necessidades comunicativas e identitárias dos que neles habitam, de modo a atingir o ideal de valorização dos repertórios linguístico-culturais dos falantes, mesmo quando se parte de um núcleo comum que é a aquisição da língua oficial. Muito obrigada pela vossa atenção e a minha despedida é também multilingue. Noel Portela tem uma pergunta para a Ruth. Olá, obrigado. Eu tenho uma pergunta. De facto, a comunicação que a Ruth trouxe levanta uma questão essencial, não é? Que é, nós temos um conjunto de normativos europeus que se orientam para a valorização da diversidade linguística. Apesar disso, temos práticas, não é? Nomeadamente a nível do nosso ensino, nas universidades, até a nível burocrático, não é? Como ela mostrou na forma como os alunos são registados, e também temos a nível do sistema científico internacional o mesmo tipo de paradoxo, não é? Ou seja, por um lado, há essa ênfase na diversidade linguística e no valor da diversidade linguística como um valor humanístico, como um valor cultural, como um valor até de conhecimento. Por outro lado, fomentamos uma prática que é muitas vezes monolingue, ou quando muito bilingue, sendo que nesse bilingue
há sempre a predominância do inglês como língua de comunicação. E a minha pergunta dirige-se também a este problema ao nível da ciência, não é? Se a Ruth pensar este problema do ponto de vista da comunicação científica, como é que adaptaria estas recomendações que fez, não é? Em relação à Universidade de Coimbra, em relação às nossas práticas letivas, para o domínio da comunicação científica? Nós hoje temos algumas organizações, algumas associações que já promovem alguma diversidade, não é? Normalmente uma língua que é a língua local e depois mais uma ou duas línguas como línguas aceitáveis, digamos assim, de comunicação nos encontros, mas regra geral existe a mesma situação, não é? Existe frequentemente a mesma situação, uma espécie de intolerância à diversidade e ao plurilinguismo. Como é que vê este problema no domínio da ciência? Ora bem, Tens som? tenho som, não tenho? Tenho, pronto. Porque eu estou num device que não é meu e, portanto, é mais difícil encontrar os botões. Obrigada, Manuel, pela pergunta. Não é uma pergunta de resposta fácil, obviamente, e tem havido grande discussão muito acesa relativamente ao direito de poder publicar sem ser em inglês, não é? E eu digo já, é assim, eu não tenho nada contra o inglês, eu estudei inglês e estudei com muita convicção enquanto estive na licenciatura e fui uma aluna boa, pode-se dizer, não é por aí. O problema põe-se quando nas aulas, na vida do dia-a-dia e também nos fóruns científicos, se impõe uma língua como língua franca com a desculpa ou com o argumento básico de que tudo se pode dizer em inglês. E eu aí é que acho que há grandes problemas, porque se é verdade que o inglês se tornou uma língua global e que todos nós, melhor ou pior, dominamos essa língua, pelo menos aqueles que tivemos acesso a alguma escolarização desse tipo, fazemos isso. Isso não significa presumir que tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que construímos em termos de conhecimento seja passível de ser vertido em língua inglesa. Isto é, de novo, isto se calhar é o meu viés de linguista, mas estamos a esquecermos de que, no fundo, cada língua é uma perspectiva relativamente particular, relativamente ao mundo em que nos inserimos, e de que, portanto, a noção de que tudo se pode dizer e pensar em língua inglesa não é bem uma noção pacífica, ou seja, nós devíamos ser capazes de ter a elasticidade de perceber, em primeiro lugar, isso, que há padrões de raciocínio que, por muito proficiente que eu seja em inglês, eu não consigo reproduzir com a mesma agilidade, e até posso não estar a falar da minha língua materna, pode-me ser mais fácil pensar ou discorrer, dialogar sobre um determinado assunto em língua alemã, porque tenho hábitos de pensamento nessa língua a propósito desse assunto muito particular. E, portanto, eu diria, se calhar correndo o risco de ser muito ingênua, que temos que nos habituar à ideia, e que seria saudável para a comunidade científica, habituar-nos à ideia de que, se calhar, todos nós fazemos melhor ciência, ou conseguimos produzir melhores resultados usando preferencialmente uma determinada língua, e de que isso não é mau em si. E, portanto, se calhar precisamos, por exemplo, em congressos internacionais, de apostar mais no papel dos tradutores. Precisamos de, se calhar, nos habituar à ideia de que, quando ouvimos alguém que está a falar noutra língua que nós não dominamos tão bem, se calhar não é importante percebermos todas as palavras, mas é simpático, é encorajador para outra pessoa que eu faça o esforço de ouvir
na língua em que ela se sente mais à vontade para falar. Dirão, isto é utópico, se calhar é, completamente, porque contratar tradutores para facilitar a comunicação em grandes congressos, permitindo às pessoas que usem um leque mais diversificado de línguas e que não precisem de falar apenas em inglês, se calhar é um disparate em termos de gestão de recursos que isso significa, mas não é um disparate do ponto de vista da preservação da diversidade linguística, não é um disparate do ponto de vista da economia do conhecimento, no sentido em que eu não tenho nada a certeza de que nós consigamos fazer o mesmo serviço bem feito em termos de pensamento e de diálogo científico, não importa a língua que estamos a usar. Eu acho que a língua importa muito. E eu não, tudo aquilo que eu não me vejo a fazer, desde logo porque sou linguista, é fazer a apologia da língua única. Eu acho que cada vez mais faz sentido a diversidade. E que não faz sentido nenhum no contexto que temos esta imposição, e eu francamente, enfim, sou muito sensível a isto no contexto pedagógico. Eu não compreendo certas exigências da expressão em português quando não há nenhuma razão objetiva para se exigir que o aluno faça o teste em português ou escreva o trabalho em português. Portanto, a tua pergunta era sobre o contexto científico. Claro que é mais difícil, claro que exige investimento, por exemplo, na área da tradução, mas eu acho que esse investimento é um investimento que pode render frutos no sentido de, afinal, nos libertar de uma coisa que eu acho que às vezes é um espartilho ao pensamento. É sermos obrigados a condensar o conteúdo daquilo que fizemos em termos de investigação e a forma como veiculamos esse conteúdo ao espartilho de uma língua que não é a nossa, ou que, por qualquer razão, não é aquela que melhor serve a flexibilidade de pensamento e a sua expressão. Eu acho que é isso que está em causa, em última análise. Não é só a questão da liberdade de expressão numa língua que eu considero que serve os propósitos da minha investigação e do meu pensamento, mas é, sobretudo, esta ideia de que a qualidade daquilo que fazemos e que publicamos, por exemplo, ou o diálogo científico, se calhar às vezes era mais profícuo se pudesse recorrer não a uma língua única, mas há algumas outras que nós também sabemos, dominamos melhor ou pior, e essa noção de que aceitar que o domínio da língua estrangeira não é sempre perfeito, também é uma noção importante neste contexto, ou seja, a exigência que se coloca, o fantasma de muitas vezes estar a pensar, que horror, tenho que escrever um artigo na língua A, como é que eu vou fazer isto? Que frustração, eu sei imenso sobre este assunto, mas ter que verter aquilo que sei para aquela língua é mais ou menos como enfiar-me dentro de uma camisa de forças. Eu acho que isto é que não pode ser. Eu acho que as pessoas não têm que se sentir espartilhadas pela necessidade de publicar na língua A, na língua B ou na língua C, francamente. Eu acabei de escrever um texto científico que tinha prazo até dia 15 de setembro e tinha que ser em alemão porque é para publicar na Peter Lang. É a língua da minha especialidade, onde eu me sinto razoavelmente à vontade. Devo dizer que se calhar hoje em dia, se tiver que conversar, até me sinto mais à vontade em alemão do que em inglês, por estranho que possa parecer, porque é aquela língua que me ocupa mais tempo no dia-a-dia. Mas na verdade é assim, eu continuo a dizer, se fizesse aquele trabalho em português, eventualmente eu demoraria metade do tempo, se calhar conseguia dizer as coisas de uma forma mais airosa, perdoem-me a expressão coloquial, mas as coisas são o que são, de facto. É para editar na Peter Lang, ninguém me leria se eu escrevesse em português. Mas eu sinto-me confortável com isto? Não, e portanto eu
vou continuar teimosamente a insistir na ideia de que, onde for possível, com os recursos que for possível, e com o recurso chamado de tradução, e temos muitos tradutores bons e a precisar de emprego, que nós também formamos em cursos aqui na faculdade, precisamos de começar a quebrar um bocadinho este ciclo de só se pode fazer naquela língua. Ou é muito mais prático se se fizer só naquela língua que toda a gente sabe. O toda a gente sabe é muito relativo. É evidente que quem aqui estudou inglês de uma forma sistemática e séria sabe que a expressão em inglês só é fácil até um certo ponto. Ou seja, dominar inglês académico ao nível da produção de textos científicos não é para toda a gente. E, portanto, a complexidade é a complexidade específica de cada língua, não é o inglês que é mais fácil e, portanto, é mais azado ao diálogo científico ou à comunicação aqui e ali. Nós todos sabemos que o advento do inglês à escala global como língua franca, vamos dizer assim, foi impulsionado basicamente por questões do foro económico e, portanto, não sejamos ingênuos ao ponto de nos esquecermos disso. Obrigada. Eu penso que a Sara Dias Trindade também tem uma pergunta para a professora Armanda Matos, não é, Sara? Sim, obrigada. Eu sei que nós já não temos muito tempo para também não nos atrasarmos, mas eu não conseguia deixar de pedir à professora Armanda para poder conversar um pouquinho mais connosco, porque o tema é de facto muito, muito importante e pertinente. E porque a professora cruza, e sobretudo naquele projeto agora que está a coordenar, e era aí, eu não sei em que ponto é que o projeto está, portanto, o que é que pode responder à minha pergunta? Mas eu espero que possa já dar-nos aqui algumas ideias, porque nós ouvimos falar muito em literacia digital e é uma preocupação hoje constante do nosso governo, por exemplo, aposta muito nisso. Eu há pouquinho até estava a cruzar um documento para procurar a palavra mediático nesse texto oficial, que não aparece, por isso simplesmente não aparece, portanto é muito raro nós pensarmos no cruzamento das duas coisas, literacia digital e mediática, e pensando no campo da educação, e pensando que devemos precisamente, e o encontro de hoje foca-se muito nesta ideia interdisciplinar de cruzarmos pensamentos diferentes, ideias diferentes, perspectivas diferentes, não ser as gavetas, como há pouco noutra sessão se falava, não é? As gavetas fechadas e isoladas. De facto, literacia digital e literacia mediática têm que estar a par e passo, exatamente como a professora Armanda foi falando. E a minha pergunta mais, e para ouvir falar um pouquinho mais sobre isto, mais uns minutinhos, é se, por exemplo, se já consegue, que eu acho que no projeto que está a coordenar, uma das coisas é precisamente fazer aqui ter uma noção do tipo de literacia mediática também, digital e mediática, que têm os professores. Não sei se os estudantes também, mas pensando nós que um professor na escola, seja educação superior ou não superior, tem agora aqui um ónus de ter que ajudar a desenvolver até mesmo a capacitação digital dos estudantes e também a mediática, e não só na lógica do português ou das línguas, mas cruzar interdisciplinarmente tudo isso. Se tem alguma noção das fragilidades já que possam existir entre os nossos professores portugueses, se isso é uma coisa que se nota ou se há alguma questão onde isso seja mais flagrante e alguma outra área em que não seja tão problemática, e se já há alguma coisa que possa falar sobre isso e sobre essa relação também com as competências digitais dos professores, que nós sabemos que em alguns casos são um bocadinho frágeis, dos estudantes também. Portanto, não é só dos professores, é dos estudantes também. No caso da literacia mediática e pensando até nos média digitais, se tem alguma coisa que consiga conversar connosco e tirar-me aqui esta curiosidade que tenho também. Obrigada. Muito obrigada pela sua questão, que aliás é muito pertinente logo no seu início, quando faz essa relação e se questiona sobre essas duas componentes, digital e mediática, que aliás é um tema que divide os investigadores e os especialistas na área da literacia mediática, porque o que aconteceu ao longo dos últimos anos é que foi a componente digital. Portanto, a educação mediática é algo que tem vindo a ser trabalhado há muito tempo, mas que tem recebido muito pouca atenção.
ou seja, eu diria que tem sido o parente pobre e que, de alguma forma, aquilo que tem vindo a ser feito resulta muito da vontade e do interesse genuíno de professores, de investigadores, que resolvem dedicar-se a esta área, quer de investigação, quer de intervenção. Mas a questão, as questões envolvidas no digital e nas tecnologias digitais vieram, de alguma forma, contribuir para que a literacia, a educação para os média, ou para a literacia mediática, ganhasse mais atenção e fosse mais reconhecida. Isto é bom porque, porquê? Porque quando nós falamos do digital, tendemos a pensar, sobretudo, nos meios mais recentes, não é? Que têm um suporte, que têm como suporte as tecnologias digitais. Mas, na verdade, hoje em dia nós podemos dizer que todos os meios têm, de alguma forma, uma componente digital. E também os meios digitais, hoje a televisão, a rádio, a imprensa, é suportada por tecnologias digitais. E todos os meios, também os digitais, têm o papel de mediar a nossa relação com o mundo e com os outros, não é? Esse papel de extensões dos nossos sentidos. Então, o que tem acontecido nas últimas décadas é que a ênfase colocada nas competências digitais ajudou a chamar ao desenvolvimento da educação mediática, mas também trouxe consigo alguns riscos, que é o de se pensar nos média e na educação para os média de uma forma muito centrada nas tais competências mais tecnológicas e instrumentais, e não em competências de reflexão, de questionamento, na promoção da capacidade de fazer perguntas. E, portanto, digamos que depois, em relação à relação entre estas duas componentes, a digital e a mediática, como eu disse inicialmente, não há consensos, há perspectivas diferentes. Há um autor que eu acho muito interessante que diz que um dia vamos deixar de usar estes qualificativos de literacia, porque uma vez que tem a ver com as capacidades que nós precisamos de ter em cada época, não é? Para ler, para comunicar, para escrever. Escrever aqui pensando em todo o tipo de textos e também de textos mediáticos. E, portanto, esta separação, por um lado, eu diria que é uma separação que ainda faz sentido em termos pragmáticos, não é? Em termos pragmáticos, ao nível da intervenção ou da investigação, no sentido, quando falamos em digital, estamos a pensar nas competências mais associadas ao uso da internet, à utilização da internet e das tecnologias digitais, mas numa perspectiva mais teórica, essa é a minha perspectiva, há outras, a literacia mediática englobaria essa componente digital, não é? Porque estamos a falar de todos os média. Pronto, e a sua pergunta inicial, eu acho que tocou nestes aspectos e pareceu-me importante fazer referência a este uso simultâneo destes dois qualificativos. Bom, relativamente ao projeto, o projeto, eu ainda não tenho respostas para lhe dar relativamente às competências de literacia dos professores, digital e mediática dos professores e dos estudantes. Porquê? Numa primeira fase, o que nós fizemos foi, portanto, existem modelos já, existem modelos conceptuais que são adotados na investigação para avaliar as competências de literacia digital e mediática. Uns mais clássicos, mais antigos, que são inclusivamente
adotados pela Unesco em alguns dos seus projetos e iniciativas, ou por David Buckingham do Reino Unido, que se centra muito, um modelo que se centra em 4 dimensões essenciais, que é conceitos, eu diria que são conceitos-chave: o conceito de representação, o conceito de audiências, o conceito de linguagem dos média, e de instituições mediáticas, portanto, associada à produção. Bom, nós tivemos que, primeiro, partir desses modelos teóricos que já existem. Um outro modelo foi elaborado pelos nossos colegas da Universidades Espanholas, Ferrez e Piscitelli, que apresenta algumas nuances relativamente a este modelo mais antigo e mais clássico, mas nós tivemos que pegar nesses modelos e pensar de onde é que vamos partir, em termos conceptuais, para avaliar as competências de literacia digital e mediática na comunidade escolar. Portanto, esse trabalho foi um trabalho muito importante, que também permitiu consolidar as nossas ideias e as nossas convicções relativamente àquilo que queríamos fazer no momento seguinte, e que implicou a análise dos currícula do ensino básico, secundário e superior, também a realização de alguns focus group e a revisão da literatura e desses tais modelos já existentes. Elaboramos esse modelo conceptual. Esse modelo conceptual serviu-nos para, numa fase mais recente, construir os instrumentos de recolha de dados, mais precisamente os questionários, que serão questionários online, que nós vamos aplicar então nos diferentes níveis de escolaridade. O contexto que vivemos no semestre anterior constitui um obstáculo, na medida em que também nos impossibilitou de ir para o contexto das escolas, né, recolher esses dados. Mas permitiu-nos também introduzir aqui alguns elementos, poucos, mas alguns elementos que possam já refletir essa mesma experiência que ocorreu nos últimos meses, porque imaginem, o projeto começou, desde que o projeto começou, e após esta experiência da substituição do ensino presencial pelo ensino online, a nossa relação com as tecnologias, dos estudantes, dos alunos, mudou completamente. É? E, portanto, não sei se vai ser bom, é um desafio, mas acabou por trocar as voltas relativamente àquilo que nós, introduzir aqui variáveis, não é, com que nós não contávamos. Portanto, e nós introduzimos também algumas questões, né, nos instrumentos que incidissem precisamente sobre estes últimos meses. E, portanto, esperamos portanto, ainda não temos resultados, esperamos nestes próximos meses poder avançar com a recolha de dados nos diferentes níveis de ensino e muito brevemente podermos ter, de facto, novidades e informações que nos ajudem a pensar, então, que caminhos seguir, não é? Caminhos seguir na área da educação para a literacia mediática. Obrigada. Muito obrigada. Só mais uma pergunta para a professora Ruth de Celeste Vieira, no YouTube, que agradece o estímulo ao plurilinguismo na universidade e se estarão os professores preparados para poder fazer isso. Ruth, assim muito brevemente, está bem? Então, muito rapidamente, eu acho que cada um está preparado na medida dos recursos que tem e da boa vontade, que é o que eu acho que às vezes falta em muitos contextos. Eu costumo dizer aos alunos, nomeadamente aos alunos estrangeiros, que respondam aos testes na língua em que se sentirem melhor, desde que seja uma língua que eu consiga ler. E eu acho que esse tem que ser o princípio, isto é, nós não sabemos todas as línguas que nos vão aparecer pela frente, mas sabemos certamente o suficiente para corrigir em algumas línguas e podemos acolher, muitas vezes, o desespero dos alunos relativamente à expressão em língua estrangeira, nomeadamente quando se trata de avaliar. Acho que é bom senso e vontade de acolher com aquilo que cada um sabe, e nós somos todos falantes diferentes com diversidade de competências diferentes, mas acho que a abertura é fundamental, como é fundamental vigiar os comportamentos às vezes muito agressivos que existem em sala de aula, e isso nós podemos fazer.
os comportamentos insidiosos, insultuosos relativamente aos alunos brasileiros e não só, porque se exprimem de uma determinada maneira ou de uma determinada variedade do português. A mesma coisa acontece com os nossos alunos açorianos, que são muitas vezes vítimas desse bullying linguístico, mesmo debaixo dos nossos olhos. E às vezes somos nós que o estimulamos quando dizemos pomposamente: olha, fala lá açoriano para os seus colegas ver. Há muita maneira de introduzir sotaque numa aula de linguística, mas esta não é certamente a boa maneira. Muito obrigada, professora Ruth e professora Amanda Matos.